Amém. Paizinho querido, muito obrigado, Deus, pela Tua presença neste lugar. Muito obrigado, Senhor, porque sem a Tua presença, que seria a nossa vida, Deus? Mas muito obrigado, Senhor, porque a Tua presença em nós nos faz caminhar, Senhor, com um objetivo bem específico, que é ter a nossa vida eterna contigo, Deus. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado porque a Tua presença neste lugar nos estabelece, ela nos refresca, ela nos vivifica. Muito obrigado porque a Tua presença neste lugar nos enche de amor, nos enche de paz, nos enche de fé, nos enche de confiança, de esperança em Ti. Muito obrigado, ó Deus, porque a Tua presença no nosso meio, Senhor, ela nos traz bênção. Pai, muito obrigado porque a Tua presença nos revela, Deus, a Tua palavra, nos revela quem Tu és. Pai, muito obrigado pela Tua presença, muito obrigado pela Tua presença, muito obrigado pela Tua presença, Deus. Obrigado porque Tu não te afastas de nós, Senhor, mas enviaste o Teu Filho à cruz, morrer em nosso lugar para que nós pudéssemos ter acesso a Ti. Senhor, aquilo que Tu mais desejas da nossa vida é intimidade, Deus. Então, obrigado por esta presença que cria intimidade entre Ti e nós, entre nós e Tu, Deus. Muito obrigado por esta presença. Muito obrigado porque esta presença é amorosa, porque esta presença é santa, porque esta presença é poderosa, porque esta presença cura, porque esta presença salva, porque esta presença liberta, porque esta presença livra. Muito obrigado porque a Tua presença, Pai, não nos deixa, não nos abandona. Muito obrigado por esta Tua presença, Deus, porque ela, Senhor, nos consola, nos reconforta, nos guarda. Muito obrigado por esta Tua presença que nos leva ao Teu lugar secreto, ao Teu esconderijo, ao Teu porto de abrigo. Muito obrigado por esta presença nós podemos estar nos Teus braços de amor e sermos confortados por Ti, Deus. Muito obrigado por esta presença, muito obrigado, Deus. Não há palavras, Senhor, que possam descrever aquilo que Tu és, Deus. É verdade que na Tua palavra nos mandas lembrar dos Teus feitos, das coisas grandes e fortes que Tu fazes e cumpres, Deus. Mas, Senhor, não há palavras que possam descrever o que Tu és, Deus. Não há palavras que possam descrever o que Tu és, Senhor. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado pela Tua presença. Amém. Aleluia. Eu gostava de fazer um pequeno resumo acerca do que nós falámos no domingo passado. Se vocês quiserem ouvir a mensagem na íntegra, podem ir ao YouTube e procurar em Nike Torres Vedras e vocês vão encontrar lá a passagem do domingo passado, a mensagem. E eu nesta manhã gostava de terminar o que comecei no domingo passado. Nós falámos acerca de um coração poderoso e nesta manhã eu gostava de vos dizer que o nosso coração é de facto algo muito poderoso. Mas o poder que o nosso coração tem só pode acontecer e só existe se Deus estiver nele. Okay? Porque o nosso coração pode produzir coisas boas, mas também pode produzir coisas más. Mas é o nosso objetivo e é o objetivo de Deus que nós possamos produzir coisas boas. Amém? Jesus, ele veio à terra, ele apresentou-se como rei e ele trouxe um reino. E como qualquer reino, obviamente existem as suas leis, as suas regras, os seus conceitos, os seus estatutos, os seus decretos. E o reino de Deus não é diferente. Até porque tudo aquilo que existe no mundo físico é resultado da forma como as coisas acontecem no reino espiritual. Hoje em dia nós podemos ter benefícios da nossa nação se nós cumprirmos certos requisitos que a nossa nação nos impõe, certo? No reino de Deus é a mesma coisa. Nós não podemos querer que o reino de Deus funcione na nossa vida se nós não soubermos cumprir requisitos. Se eu, na minha nação, não for bom nos meus impostos e não pagar os meus impostos e não tiver tudo em dia, como é que eu posso querer em situações de dificuldade que a nação seja um benefício para mim? Se eu tenho uma empresa ou um negócio e eu não pago a segurança social daquilo que é devido dos meus trabalhadores, dos meus empregados, como é que eu posso querer que o meu negócio prospere e as coisas funcionem? E como é que eu posso querer que a nação me ajude e eu beneficie com a nação se eu não cumprir os requisitos que a nação me impõe? Então como é que eu posso chegar à presença de Deus e querer exigir de Deus? Porque há uma diferença entre pedir e exigir. Sabem que os filhos de Deus exigem. Se os filhos de Deus têm intimidade com Deus, podem exigir de Deus. E este exigir de Deus significa intimidade. A gente tem intimidade e a gente chega e diz, eu preciso. Tem que ser Deus. Mas sabem, como é que a gente pode chegar à presença de Deus e a gente pode pedir a Deus coisas que nós precisamos se nós não cumprirmos os requisitos que o reino de Deus nos impõe? Então é complicado. E Jesus, quando vem explicar exatamente acerca do reino de Deus e trazer os conceitos e a explicação do funcionamento do reino de Deus.
E nós falámos muitas coisas, e uma das coisas que nós frisámos é que para nós fazermos parte deste reino dos céus, nós precisamos nascer de novo. E nós nascemos de novo quando nós temos Cristo na nossa vida. Jesus dizia dele próprio que ele era o caminho, a verdade e a vida, e ninguém podia chegar à presença de Deus se não fosse por ele. Mas ele também diz em João 10 de que ele é a porta. E eu gosto da expressão. Jesus é a porta. Se a gente quiser entrar no reino, a gente tem que bater à porta e a porta tem que se abrir e a gente entra. E nós tornamos-nos íntimos de quem está dentro da casa. E quem está dentro da casa? O Pai. Então, é tão importante nós percebermos e nós entendermos isto. Se vocês forem à minha casa, eu abro-vos a porta e vocês estão à vontade na minha casa. Porque se eu abrir a porta da minha casa é porque vocês podem estar à vontade. E é isto que Deus faz connosco. Quando nós batemos à porta que é Cristo e nós aceitamos Cristo na nossa vida e nós entramos no reino, Deus diz assim, pronto, agora podes fazer o que tu entenderes. Estás na minha casa, és íntimo. Fazes parte da casa. A gente diz, fazes parte da mobília, não é? Então Jesus vem ensinar estas coisas todas e Jesus vem dizer, é por mim que vocês têm acesso ao reino. E é engraçado porque a palavra de Deus diz em João no capítulo 1 que no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ou por outras palavras, no princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. E estava-se a referir a quem? Acerca de Jesus. Por isso é que eu digo, se nós queremos conhecer Jesus, a gente tem que ter esta palavra dentro de nós. Se nós tivermos quanto mais desta palavra temos dentro de nós, mais de Cristo temos em nós e mais conhecemos de Deus e do reino e de Cristo e do Espírito Santo e das coisas que são de Deus. Agora, quem conhece pouco disto, pouco tem do reino. Quem não tem nada disto, nada tem do reino. Porque se Jesus é a porta e nós chegamos à presença de Deus por Cristo, se a gente não sabe aquilo que Cristo é, como é que a gente entra? Como é que a gente chega lá? E Jesus vem ensinar estas coisas todas, não é? Então, nós encontramos em Marcos no capítulo 4, podes pôr, Sara, a gente vai começar a ler, vamos ler rápido. Nós começamos no versículo 3, mas no versículo 1 e no versículo 2 diz que Jesus estava com uma grande multidão, e a multidão era tão grande, tão grande, tão grande, que Jesus pega nos discípulos, retira-se até ao mar num barco, outros barquinhos estão com ele, porque já haviam outros discípulos que seguiam Jesus, e então Jesus fala para a multidão no barco. E Jesus conta uma primeira parábola acerca daquilo que o reino dos céus é. Porque Jesus contou uma quantidade de parábolas acerca daquilo que o reino dos céus é. E esta foi a primeira parábola. E Jesus dizia que se não se entender esta parábola, nós não conseguimos entender nenhuma das outras que vêm a seguir. E dificilmente conseguimos entender como é que o reino dos céus funciona. E Jesus aqui começa a explicar no versículo 3 como é que o reino dos céus funciona. Antes de nós lermos, eu queria ainda só explicar 2 ou 3 coisas que nós explicámos no domingo passado. Vocês depois podem ver os versículos no vídeo. Mas nós vimos e falámos de que tudo aquilo que é rápido e onde nós colocamos a nossa expectativa se frustra. Ou seja, nós vivemos numa geração tecnológica onde tudo acontece muito rápido. E nós queremos que o reino dos céus também aconteça rápido na nossa vida. Mas a realidade é que o reino dos céus não acontece rápido. O reino dos céus leva tempo, tem processos de funcionamento. Okay? Apesar de Deus ter uma secção de coisas rápidas, não é? Porque os milagres são rápidos, e se a gente precisa de um milagre, Jesus age, Deus age em nosso favor. Então, as coisas acontecem rápido. Mas o reino dos céus não acontece de uma forma rápida, tem um processo e vamos perceber isso. Okay? Então nós não podemos colocar as nossas expectativas naquilo que é rápido porque vamos nos frustrar. É por isso que a palavra de Deus diz em Provérbios de que uma expectativa adiada deixa o coração doente. Porquê? Porque se nós depositamos as nossas expectativas no que é imediato, nós vamos nos frustrar com muita rapidez porque as coisas não vão acontecer no imediato. A gente pode querer uma cura agora e Deus até pode curar agora. Mas a maior parte das coisas que nós precisamos para a nossa vida levam tempo. Não são imediatas. E às vezes quando a gente pensa que Deus não está a agir é precisamente nesse momento onde Deus está mais empenhado em fazer as coisas acontecerem na nossa vida. Então, nós não colocamos expectativa no que é rápido. E eu espero e desejo que as coisas rápidas também possam acontecer na minha vida e na tua vida e que aconteçam com frequência. Mas o reino dos céus leva tempo. E a gente precisa entender isto. Outra coisa que nós vimos é que o contrário da fé não é dúvida. Vimos que a palavra de Deus diz que o justo ou o filho de Deus vive pela fé e não por vista. Então o contrário da fé não é dúvida, o contrário da fé é vista. Aquilo que a gente vê é muito complicado. E há uma expressão que eu usei hoje de manhã muito engraçada que diz: o diabo vai arranjar sempre formas de trazer situações à tua frente que possam contradizer coisas que Deus colocou dentro de ti.
e dentro da minha vida. É a função dele. E porquê é que ele faz isso? Porque ele sabe que nós temos uma dificuldade muito grande entre aquilo que é a fé e aquilo que é a vista. Vou-vos dar um exemplo muito claro. Quando Jesus tinha uma grande multidão para alimentar, Jesus diz assim aos discípulos: olhem, alimentem esta multidão. Agora, qual foi a palavra de Jesus? Alimentem a multidão. E os discípulos deviam confiar e acreditar naquela palavra. Mas a gente vai perceber porque é que eles não fizeram. Então, eles deviam acreditar na palavra de Deus. Mas o que é que veio ao coração deles? O que estava à vista. E aquilo que eles viam eram só 5 pães e 2 peixes. E eles viam 5.000 homens. Como é que a gente vai fazer isto? Então, eles não quiseram saber daquilo que Jesus disse. Eles só olharam para o que era visível. E fé não é o fabrico de coisas que não existem. Fé é nós transportarmos de uma esfera invisível, que é o reino dos céus, para uma esfera visível, que é a terra, aquilo que já lá está e que foi preparado para nós. É muito interessante porque muitas pessoas pregam que aquilo que nós ligarmos no céu é ligado na terra e aquilo que nós desligarmos no céu é desligado na terra. Na realidade, a versão original diz que aquilo que nós ligarmos na terra já terá sido ligado nos céus e aquilo que nós desligarmos na terra já terá sido desligado nos céus. Porquê? Porque quando Jesus morreu, Jesus disse: está consumado, tudo está feito. Paulo dizia: vocês foram abençoados com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Tudo está feito. Tudo o que a gente precisa até o fim da nossa vida, até que Jesus venha ou até que a gente morra, tudo está preparado. A única coisa que a gente tem de fazer é chegar ao reino invisível e trazer pela fé aquilo que já lá está para nós, para o reino visível. Isso é muito fácil, mas como é que eu faço isso? Fácil, a gente já lá chega. Ok? Então, isto é fé. Depois nós falamos acerca daquilo que Jesus explicou nesta parábola. E vamos lá, tá bom? Diz assim: eis que saiu o semeador a semear. A primeira coisa que Jesus diz acerca daquilo que o reino dos céus é agricultura. Mas nada, tão simples. O reino dos céus saiu o semeador a semear. Então havia um semeador e havia uma semente. E aconteceu que, semeando ele, uma parte da semente caiu junto do caminho e vieram as aves do céu e a comeram. E outra caiu sobre os pedregais, onde não havia muita terra, e nasceu logo, porque não tinha terra profunda, mas saindo o sol, queimou-se, e porque não tinha raiz, secou-se. Mas saindo o sol, queimou-se, e a outra caiu entre espinhos, e crescendo os espinhos, a sufocaram, e não deu fruto. Vamos seguir. Versículo 8. E outra caiu em boa terra e deu fruto que vingou e cresceu e produziu 30, outro 60 e outro 100. E disse-lhes: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Agora reparem, o que Jesus aqui mostra é 4 tipos de terra e 4 tipos de ouvintes. E para cada tipo de terra existe um tipo determinado de ouvintes. Agora a pergunta é: vamos nós perceber que tipo de terra queremos ser e que tipo de ouvintes queremos ser? Se Jesus fala de ouvintes, significa que a coisa tem que entrar na cabeça. Se a coisa fala de terra, e nós vamos perceber que ao longo desta passagem Jesus diz que a terra boa onde a semente cai é o nosso coração, o nosso espírito. Mas vamos falar do coração, ok? Então aqui o que Jesus está a dizer é: existem ouvintes, a palavra entra na cabeça, e existe terra boa, que é o coração, onde a palavra entra e produz fruto. A palavra não vai produzir fruto na cabeça. A palavra produz fruto no coração. Apesar de eu falar para vocês e a vossa mente estar a ser renovada e o vosso entendimento está a ser mudado, o fruto da semente não nasce na cabeça, nasce na terra, que é o coração. Ok? Seguindo, Jesus diz assim: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E quando se achou só, os que estavam junto dele com os 12 interrogaram-no acerca da parábola. E ele disse-lhes: a vós, aos discípulos, vos é dado saber os mistérios do reino de Deus, mas aos que estão de fora todas estas coisas se dizem por parábolas, para que vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não se convertam e lhes sejam perdoados os pecados. Vocês acham que Jesus estava a ser mauzinho com a multidão? Aqui o que Jesus está a dizer é: não interessa que eles entendam, não interessa que eles se convertam, não interessa que lhes sejam perdoados os pecados. Mas Jesus não veio para perdoar os pecados. Veio. Mas o que é que Jesus estava a ensinar aos discípulos? Que para a multidão Jesus falava por código. Jesus contava parábolas, eles não entendiam as parábolas. Sabem porquê? Porque a multidão só ia ter com Jesus quando precisavam de alguma coisa que Jesus tivesse ou pudesse fazer. E Jesus disse aos discípulos: mas porque vocês deixaram tudo para me seguir,
porque vocês deixaram tudo para serem íntimos de mim, porque vocês deixaram tudo para me conhecer, e não por causa daquilo que eu possa oferecer, fazer ou dar, então, versículo 13, e disse-lhes, não percebeis esta parábola, como pois entendereis todas as outras. O que semeia, semeia a palavra, e os que estão junto do caminho são aqueles em que a palavra é semeada. Vamos parar aqui. O que Jesus está aqui a fazer é, a vocês que me querem no íntimo, eu vou revelar-vos a parábola. Então, na realidade, o que Jesus estava a fazer era a contar histórias para a multidão e a trazer revelações aos discípulos. E a pergunta que eu faço nesta manhã é, nós conhecemos histórias da Bíblia ou nós somos cheios de revelações daquilo que a Bíblia tem? É uma grande questão. Aquilo que a gente sabe do reino dos céus são histórias ou são revelações? O que a gente sabe são histórias ou o que a gente vive são revelações? Nós lembramos-nos das histórias que a palavra de Deus tem ou nós vivemos o nosso dia-a-dia com base nas revelações que Deus nos dá pela sua palavra? E aqui Jesus foi tão específico. Código para eles, revelação para vocês. História para eles, revelação para vocês. Porquê? Porque eles não queriam estar com Jesus por causa do que Jesus tinha ou podia fazer, mas por causa daquilo que Jesus era. Que grande diferença. Então ele disse, vamos entender esta parábola, porque se vocês entenderem esta parábola, vão entender todas as outras. E é tão interessante, porque durante este capítulo, Jesus conta 4 parábolas. Esta, acerca da agricultura, conta a das candeias, que parece que não tem cabimento no meio deste capítulo, mas tem, havemos de falar nela um dia destes. E depois fala acerca do semeador que sai para semear, e depois fala do grão de mostarda. Todas elas comparando o reino dos céus a serem como a semente e o semeador. E aqui Jesus diz e explica, olhem, o que semeia, semeia a palavra. Então o semeador semeia, e o que é que ele semeia? A palavra. Que palavra? A de Jesus. Então, há um semeador, e eu aqui estou a semear para vocês, mas é suposto cada um de nós ser um semeador. Ou seja, o que Jesus estava a dizer era, para nós, para mim e para ti, o reino dos céus é nós sairmos a semear a palavra de Deus. Isso é o reino dos céus, então, mas o reino dos céus não é a minha cura, não é a minha libertação, não é a minha salvação. O mais engraçado é que a gente pede estas coisas todas e não é capaz de perceber que a Bíblia diz buscai primeiro o reino. Buscai primeiro o reino é precisamente sair para semear. Isto é buscar o reino primeiro. Sabem porque nós fazemos ao contrário, nós gastamos tempo a pedir a Deus coisas, quando aquilo que a gente precisa fazer é buscar o reino, porque as coisas que nós precisamos já lá estão. Amém. Obrigado a quem disse o amém. Buscai primeiro o reino, porque tudo o que às vezes a gente nem precisa de orar por aquilo que a gente precisa. Se buscarmos o reino, Deus dá. A questão é que muitas vezes a gente quer o reino por causa daquilo que a gente precisa. E isto é o contrário. Mas Jesus diz, a parábola é simples. O que semeia, semeia a palavra. Ponto. Então o reino dos céus é o quê? Sermos semeadores e semearmos a palavra. No terreno dos outros e no nosso próprio terreno. Espera lá, se a gente semeia no terreno dos outros faz sentido. Mas semear no nosso terreno? Eu semear no meu próprio terreno, a palavra de Deus, faz sentido. Vamos ver porque é que faz sentido. O que semeia, semeia a palavra. E os que estão junto do caminho são aqueles em que a palavra é semeada. Mas tendo a eles ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada nos seus corações. Olhem, aqui é este primeiro tipo de ouvintes. E esta primeira terra que aparece é uma terra onde os ouvintes quase nem ouvem nada. O inimigo vem, cega o entendimento, arrebata a palavra e eles nem conseguem pensar nela. É o que Jesus está a dizer. Versículo 16. E da mesma forma os que recebem a semente sobre pedregais, os quais ouvindo a palavra, logo com prazer a recebem, a seguir, mas não têm raiz em si mesmos, antes são temporãos, depois sobrevindo tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Este é outro tipo de ouvintes, com outro tipo de terra. E são aqueles onde a terra até produz alguma coisa, algum fruto, mas diz que vem o sol, e porque aqueles que não tinham raízes, porque não havia muita terra ali, diz que a planta se secou e o fruto se secou e não deu nada. São aquelas pessoas que, quando está tudo bem, o reino de Deus é fantástico. Mas quando vem uma perseguição ou quando vem uma situação difícil, já não querem saber de Deus, já não querem saber da igreja, já criticam toda a gente, já acham que os outros é que têm a culpa, já não querem saber do evangelho, já não querem saber de quem telefona, já não querem saber nada de Deus. E depois a vida ainda vai de mal a pior. Depois existem os terceiros ouvintes e o terceiro tipo de terreno. Mas os cuidados, e os outros que recebem a semente entre espinhos, os quais ouvem a palavra, mas os cuidados deste mundo e os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas, entrando, sufocam a palavra e ficam infrutífera. Ou seja, são aquelas pessoas que têm tudo ao contrário na vida delas. O que é importante para elas é aquilo que o mundo tem para oferecer. Então, vivem a vida ao contrário.
3 tipos de ouvintes, 3 tipos de terrenos diferentes. Mas depois Jesus diz assim: e os que recebem a semente em boa terra são os que ouvem a palavra e a recebem. E a recebem. Porque eu posso estar a pregar para vocês e vocês podem não estar a ligar nenhuma ao que eu estou a pregar. Eu posso estar a pregar para vocês e vocês podem estar a dizer assim: aquela palavra não me interessa para nada. Eu posso estar a lançar a semente na vossa terra, que é o vosso coração, e vocês podem dizer assim: não, isto não me interessa porque esta é uma área onde eu não quero que Deus mexa na minha vida. Então há uma quantidade de condicionantes que podem levar-nos a não receber a palavra. E se a gente não recebe a palavra, nós fazemos parte dos outros 75% de ouvintes e dos outros 3 tipos de terra que não frutificam. Mas Jesus diz: os que recebem a semente em boa terra são os que a ouvem e a recebem. E por isso dão fruto, um a 30, outro a 60 e outro a 100 por 1. Uau, que fantástico! Então é preciso a gente ouvir a semente, a palavra, e é preciso a gente recebê-la. E se a gente a receber, já há diferença nisso. Ok? Depois, então nós percebemos que a terra boa é o nosso coração e a semente é a palavra de Deus. Então vamos avançar mais um bocadinho, tá bom? Muitas vezes qual é o problema de a gente ouvir e depois as coisas não acontecerem? Fé ou falta dela. E nós falámos acerca do que é a fé, certo? Vamos perceber como é que a gente pode aplicar a fé dentro deste contexto da semente na terra boa que é o nosso coração. Ok? Eu dizia no domingo passado que quando a igreja no domingo passado saiu daqui, eles saíram com a palavra na cabeça, mas a palavra na cabeça não produz fruto. E na realidade não pode ser na cabeça onde a gente tem as coisas. A gente precisa de sair da nossa cabeça. Porque o problema da nossa cabeça é que a nossa cabeça passa o tempo todo a dizer: não chega, não é suficiente, não chega, não é suficiente. Onde é que o inimigo trabalha? É no coração. Se o nosso coração é o nosso espírito, o inimigo não pode trabalhar aí, porque onde está o Espírito Santo de Deus, aí há liberdade, portanto as trevas não podem habitar. Onde é que o inimigo trabalha? Na mente. E é tão engraçado porque Paulo escreve e diz: todos vocês conhecem os ardis do inimigo. Ardil é uma palavra que significa jogo de mente. É aí que o diabo trabalha. Eu ouvi uma expressão brasileira muito engraçada que dizia: mente, oficina do diabo, como é que é? Mente vazia, oficina do diabo. É isso. É aí que o diabo trabalha. Aí é onde ele opera. Agora, por isso é que a palavra não pode ficar aí, porque se a palavra ficar, a semente, se ficar só na cabeça, ela não vai produzir fruto. Em algum momento, alguma coisa vai acontecer para roubar a palavra. Então, há uma viagenzinha que a palavra tem que fazer, que a semente tem que fazer, que é para descer da nossa cabeça até ao nosso coração, que é onde a terra é fértil. E essa viagem acontece da seguinte forma. Vamos lá à mensagem de hoje então. Ok. Jesus, quando fala para os discípulos, Jesus conta como é o reino dos céus e há uma palavrinha que se chama meditação, que é aquilo que faz com que a semente viaje da nossa cabeça até ao nosso coração. E a meditação não foi o Buda que... E meditação não é a gente cruzar as pernas e fechar os dedos e esvaziar a mente. Na realidade, meditação é bem o contrário disso. Meditação, a palavra original meditação na Bíblia significa falar em voz alta, repetidamente, a semente que está na nossa cabeça. Isso é meditar. Deus, quando falou a Josué, disse assim: Josué, medita na minha palavra dia e noite. Que palavra era aquela que Deus pedia a Josué para meditar? Era na conquista da terra prometida. Olha, Josué, eu acho que Josué dizia assim: os muros são altos, mas a vitória é minha. Há lá gigantes, mas a vitória é minha. A cidade pode ser fortificada, mas a vitória é minha. Pode ser difícil conquistar aquilo, mas a vitória é minha. Podemos não ter estratégias, mas a vitória é nossa. Posso não saber o que vou fazer, mas Deus está na frente e a vitória é nossa. Sabem porquê que Josué fazia isto? Porque quando Josué foi mandado, mais Caleb e os outros 10 espias, para espiar a terra prometida, ele e Caleb, Josué e Caleb, vieram com um discurso diferente dos outros 10. Sabem porquê? Porque eles lembravam-se da promessa que Deus tinha dado aos seus antepassados. Porque ele lembrava-se das promessas de Deus dadas aos antepassados.
E eu tenho a certeza absoluta que eles falavam em voz alta repetidamente. Se Deus prometeu a Abraão, Deus vai conceder para nós. Se Deus prometeu aos antepassados, Deus vai prometer para nós. Se Deus prometeu, Deus vai cumprir. O que é que eles faziam? Meditavam. Leiam o Salmo 103. O que é que Davi dizia? Bendiz minha alma ao Senhor. Lembra-te das suas benevolências. E o que é que Davi estava a fazer nos Salmos? A meditar neles. Sabe o que é que ele fazia? Pregava para ele próprio. E nós precisamos pregar para nós próprios. Pregar aquilo que é a semente. E o que é a semente? A palavra Cristo, Jesus, na nossa vida. Então, era o que Jesus estava a dizer. Meditem nestas coisas. Salmo 119, medita da palavra do Senhor dia e noite. Porquê meditar, falar alto? É transportar a semente que temos na cabeça até ao nosso coração. E quando a semente entra na terra, ela gera fruto. Tão simples, meditar. Eu estou a passar por uma situação difícil. Estou enfermo. Ok? Então o que é que tu fazes? Sim, senhor. A enfermidade, os médicos dizem que não tem cura. Ok, se não tem cura, onde é que a cura está? No reino invisível. Mas está lá ou não? Está. Então temos que ter fé para trazer a nossa cura para o reino físico. Então o que é que a gente faz? Vamos à Bíblia. O que é que a Bíblia diz? A semente. Qual é a semente? Jesus levou sobre si as minhas enfermidades e pelas suas pisaduras eu estou curado. E o que é que a gente faz? Medita naquilo que está na nossa cabeça. E qual é a meditação? A palavra de Deus diz que Jesus levou sobre si as minhas enfermidades. E a gente medita nisto dia e noite. E quando a gente faz isto, o que nós estamos a fazer é aceitar a palavra que é a semente do nosso coração, estamos a abraçá-la com fé e estamos a trazer do reino espiritual invisível aquilo que a gente precisa e quer para o reino físico. E isso vai produzir fruto. Qual é o fruto? A cura. Agora imaginem todas as situações da vossa vida e a quantidade de vezes que a gente já perdeu coisas de Deus na nossa vida porque a gente não soube funcionar no reino. Só precisamos de saber como é que o reino de Deus opera. Provérbios 4:23 diz: acima de tudo o que se deve guardar, guarda com diligência o teu coração, pois é a disposição ou a condição do coração que depende toda a tua vida. Eu faço uma pergunta para vocês. Quando a gente lê esta passagem, qual é a primeira coisa que a gente pensa? Uau, esta passagem está a falar acerca das coisas boas que o coração dá. A vida é boa. É a tendência. Mas sabem, aqui fala acerca das coisas que o coração produz para a nossa vida. Mas o que é que o coração produz? Agora pensem comigo. Se a semente que cai na terra boa, que é o nosso coração, for a palavra de Deus, gera fruto ou não gera? Gera. Bom ou mau? Bom, é. Agora imaginem se a vossa mente estiver cheia do que é errado. Quantas vezes a gente já passámos dias da nossa vida em que a gente diz assim: deixa estar, fizeste-me isso, mas eu vou-me vingar. O que é que estamos a fazer? Uma meditação, mas ao contrário. E passa um dia e a gente diz assim: hoje quase que te ia entalando. Mas deixa estar que amanhã não passa a oportunidade. E o que é que a gente está a fazer? Nós estamos a meditar naquilo que está na nossa cabeça. Foi Deus que pôs lá? Não. É isto que a palavra de Deus ensina? Não. É a semente de Cristo? Não. Veio de onde? Do inimigo. Deixa até que eu vou te entalar. E a gente medita nestas coisas. E as coisas acontecem. O que é que a gente está a fazer? Estamos a levar aquilo que é mau daqui para o nosso coração. Agora, se vocês forem aqui abaixo, vocês têm o Parque da Várzea, o Jardim da Várzea. Terra não falta lá. Mas a terra tem culpa do que lá cai? A terra é neutra. A semente tem o ADN do fruto que vai germinar a partir da semente. Mas a terra é neutra. A semente que cai na terra é que produz o fruto da semente. Mas a terra, a função da terra é pegar na semente e fazer brotar da semente vida à superfície. A terra é neutra. Então o nosso coração também é neutro. É uma terra boa e fértil, mas é neutro. Agora, a meditação, o que é que leva para lá? Que semente é que leva para lá? Aquilo que Jesus ensina ou aquilo que o inimigo põe na minha cabeça? É essa a diferença. Se eu sou uma pessoa rancorosa, eu vou meditar no quê? No rancor. O que é que vai produzir? Vai produzir para a minha vida resultados de rancor. Um bocadinho mais à frente. E sabe, isto é muito interessante.
Sabem porque é que nós não estamos qualificados para julgar ninguém? E nós não podemos nem devemos julgar ninguém, e Deus diz que Ele é o único que pode julgar. É porque para nós julgarmos, nós só podemos julgar aquilo que vemos. E a gente vê o que está à superfície da terra, mas a gente não vê o que está debaixo dela. A Bíblia diz que só o Espírito Santo conhece as intenções do coração. Só Deus sabe o que está debaixo da terra. A gente olha para uma pessoa e a gente julga aquela pessoa, mas a gente não sabe o que ela passou, o que ela fez, o que lhe fizeram, se a culpa foi dela ou não, se foi um terceiro ou um desconhecido que arranjou um problema na vida dela e ela nem sabia. A gente não sabe. Criticam-se as pessoas com base naquilo que se vê, mas a gente não sabe qual foi a raiz. Por isso Deus diz, não, vocês não estão qualificados para se sentarem no lugar do juízo. Isso compete-me a mim, porque Deus sabe o que está por baixo da terra e o que está por cima dela. Isto é só uma parte, está bom? Então, a tua meditação pode produzir fruto bom ou fruto mau. Vamos meditar no quê? No que está aqui. Amém. Por isso é que o salmista dizia, medita na minha palavra, na palavra de Deus, dia e noite. Porque se a gente meditar dia e noite na palavra de Deus, não vamos meditar em mais nada que não interessa. Certo? Versículo 35. Vamos lá pôr o versículo 35 e vamos terminar. Que eu estou rápido. E naquele dia, agora sendo já tarde, Marcos faz questão de mencionar de que foi naquele mesmo dia. Jesus ensinou, Jesus contou parábolas, Jesus fez milagres, Jesus andou ali a ensinar a multidão e a mostrar aos discípulos e a revelar aos discípulos uma quantidade de coisas. E depois de tudo o que Jesus já tinha feito, já tarde, ainda foi naquele dia, disse-lhe Jesus, passemos para o outro lado. Qual foi a ordem de Jesus? Passemos para o outro lado. Eles estavam no barco e vamos passar para a outra margem. Agora, o que é que Jesus ensinou aos discípulos? De que a semente é a palavra de Jesus. Se a semente é a palavra de Jesus, aquilo que Jesus disse, vamos passar para o outro lado, era onde eles tinham que meditar, certo ou não? Claro. Agora olhem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada, e despertaram-no dizendo-lhe, Mestre, não se te dá que pereçamos. A seguir, 39. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, cala-te e aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhes, porque sois tão tímidos, ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros, mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Sabem, quando a gente lê esta passagem, Marcos diz que no mesmo dia, depois de tudo o que Jesus fez e disse e ensinou, no mesmo dia eles foram para a outra margem. Quando aconteceu isto, e Jesus acorda e repreende o mar, e depois vira-se para os discípulos, é como se Jesus estivesse assim a dizer aos discípulos, oh, anjinhos, vocês não aprenderam nada do que eu ensinei hoje. Porque o que é que Jesus tinha dito? Vamos para o outro lado. E eles deviam ter meditado naquilo. Jesus disse que vamos para o outro lado, vamos para o outro lado. Não importam as circunstâncias, não importam os temporais, não importam as tempestades, não importam as situações difíceis. Se Jesus disse que vamos para o outro lado, vamos para o outro lado. É isto que a gente tem que meditar, é esta a viagem que faz a semente que entra na nossa cabeça até ao coração. A gente abraça isto com fé e o fruto é produzido. O reino de Deus é tão simples quanto isto. Às vezes a gente gosta de complicar as coisas porque pensa que tem que ser complicado. A gente não precisa de ir à igreja e a gente não precisa dizer, venha aqui à frente, meta aqui a sua carteira à frente e Deus vai abençoar 7 vezes mais. Podes saltar com o teu pé 7 vezes em cima da tua carteira e Deus vai abençoar a tua vida durante esta semana. Porque é que o homem inventa coisas que não fazem sentido nenhum? Deixa a semente cair na terra. Foi só o que Jesus disse. Para que inventar? E Jesus disse, anjinhos, oh anjinhos, o que é que eu vos disse? A semente é a minha palavra. Eu não vos disse que a gente não ia passar pela tempestade. Eu não vos disse que o vento não se ia levantar. Eu não vos disse que o barco ia-se quase afundar, mas eu disse-vos que o inimigo viria logo de imediato.
Que dose! Eu, se fosse discípulo, dizia, Jesus está a dizer que eu deixei que o diabo viesse tirar a semente da minha cabeça rapidinho. Foi o que Jesus estava a dizer. Eu disse-vos que o inimigo vinha de imediato. Uau! Mas eles viram. O que é o contrário de fé? Não é dúvida, é vista. É vista. Isaías 55:11 diz assim, Deus fala dele próprio assim, assim também acontece com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas realizará toda a obra que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. Uau! Se a palavra que Jesus diz que é a semente sai da boca dele, sai com um propósito, não volta para trás vazia e cumpre o propósito para o qual Deus a falou. Uau, então Deus já está a dizer, tudo vai acontecer se saiu da minha boca. Ouçam, o que é que saiu da boca de Deus? Tudo o que está aqui. Vocês têm aqui 66 sacos de semente. 66 sacos de semente. É muita semente para meter na cabeça e levar ao coração. Mas dá muito fruto. O que eu gostava que vocês percebessem nesta manhã de uma forma tão simples. O reino de Deus é isto. Somos semeadores que lançamos semente na terra dos outros e na nossa própria terra. A semente é lançada na nossa cabeça, a nossa mente é renovada, o nosso entendimento é renovado. Mas depois nós meditamos na semente que é colocada na nossa cabeça. E quando a gente medita nela, ela desce ao nosso coração, que é a terra fértil. Nós abraçamos, porque aceitamos aquela palavra, abraçamos com fé. E ao abraçarmos com fé, a gente traz do reino invisível aquilo que lá está e que nós precisamos e que é para nós. Promessas, bênçãos, cura, salvação, livramento, o que quer que seja, e a gente traz para o reino físico e isso produz fruto. Cria intimidade com Deus e busca primeiro o reino, e as coisas que lá estão, a gente tem acesso a elas. Para que é que vocês me vão pedir um pedaço de carne se eu vos convidar para ir à minha casa e vocês tiverem acesso à minha cozinha? Busquem a minha intimidade. Busquem a minha intimidade. E a cozinha está aberta. É tão simples quanto isso. E Jesus foi tão claro. Quando nós contámos há bocadinho, e eu vos falei quando eles tiveram que alimentar a multidão, eles alimentaram a multidão já depois da parábola. Não é? Jesus levava-os para o terreno para eles aprenderem no terreno, no laboratório. Não é? Eles aprendiam no terreno aquilo que Jesus ensinava por palavras. Mas às vezes eles caíam e ainda não conseguiam entender as coisas do reino. Mas ele é tão simples. E eu vou terminar. Quando nós entendemos o reino de Deus nesta perspectiva, as expectativas com que nós vamos à igreja são muito altas. Nós deixámos de nos tornar religiosos. Sabem quando é que a gente se torna religiosos? Quando a gente coloca a nossa expectativa no imediato e isso não acontece, frustra-nos e a gente vai à igreja e levanta as mãos sem expectativa. E a gente vai ouvir uma palavra sem expectativa. E a gente vai e adora a Deus sem expectativa. E a gente ouve o convite ao altar e vamos ao altar sem expectativa. E a gente sai da igreja sem expectativa. E a nossa vida é sem expectativa e nada acontece. Mas quando a gente entende como é que o reino de Deus funciona, a base do reino de Deus, esta foi a primeira parábola acerca daquilo que é o reino de Deus. Quando a gente entende isto, queridos, a gente vai à igreja porque a nossa mentalidade é esta. Eu vou à igreja receber o quê? Semente. Semente, porque essa semente vai produzir fruto nesta terra, que é o meu coração. Eu vou louvar a Deus, porquê? Porque aquilo que eu vou cantar é semente. Se a semente cair no meu coração, muda o meu futuro. E sabem, Jesus ensina a última parábola Jesus ensina a última parábola deste capítulo de que o grão de mostarda é a menor de todas as sementes, mas fica na maior de todas as hortaliças. Sim, está lá escrito. Okay? Mas Jesus diz e ensina que se nós tivermos fé como um grão de mostarda, porquê? Porque não é preciso muita fé para as coisas acontecerem. É preciso ter fé. E ele diz, se vocês tiverem fé do tamanho do grão de mostarda, que é a menor de todas as sementes, vocês vão dizer a este monte, passa-te dali para ali e isso vai acontecer. Acontece no reino físico? Não. Mas pode acontecer no espiritual?
Porque a gente não vê os montes a desviarem-se de um lado para o outro porque alguém ordenou. Mas a gente sabe que no céu, se isso tiver que acontecer, está lá para nós. Então era isto que Jesus estava a ensinar. Queridos, eu desejo muito que ao longo da nossa vida a gente tenha muitas experiências rápidas com Cristo. Muitos milagres rápidos com Cristo. E que a nossa vida diária seja a experiência e ao mesmo tempo transmitir experiência de coisas muito rápidas do Reino de Deus. Mas metam isto na vossa cabeça, o Reino de Deus tem um processo. Semente entrou na cabeça, meditamos naquilo, desce ao coração, abraçamos aquela semente com fé, produz fruto. É assim que funciona. Todas as pessoas que vos ensinarem o contrário disto não é o reino que Jesus ensinou. Então, de hoje em diante, busca primeiro o reino. O que é buscar o reino primeiro? Olha, uma sugestão. Enche-te disto. Enche-te disto. Esta é a semente que tu precisas para que caia na tua terra e produza fruto a 30, a 60 e a 100. É isto. Sem isto, a tua terra é estéril. Sem isto, tu vais ocupar a tua mente com pensamentos que são do diabo e normalmente, se tu meditares nisso, vai-te levar à escassez, à pobreza ou à vergonha. Mas isto que está aqui, estes 66 sacos de semente, são o nosso futuro. O meu futuro e o teu futuro. Então hoje, quando tu saís daqui, aquilo que tu precisares, aquilo que tu sabes que é para ti, as promessas que Deus tem para a tua vida e que às vezes a gente até se esquece e deixa de sonhar, vamos meditar nisso. E o que é meditar? Falar em voz alta, repetidamente, a semente. E isso vai acontecer. Amém?